E se a gente mudasse o jeito de encarar o tabagismo? Deixar de ver como um simples mau hábito, ou pior, como falta de força de vontade? A proposta aqui hoje é justamente essa: mergulhar na ciência para entender o tabagismo como ele realmente é, uma condição médica crônica, que tem diagnóstico e, o que é mais importante, tem tratamento. Para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, vamos começar com um número bem impactante: 8 milhões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é essa a quantidade de pessoas que morrem todos os anos por causa do tabaco. É como se uma cidade gigante simplesmente desaparecesse do mapa, ano após ano. Isso já mostra a urgência do nosso Papa. E aqui, olha, tá o pulo do gato da nossa conversa. A Classificação Internacional de Doenças, a famosa CID-10, é claríssima. Tabagismo é doença. É um transtorno mental e comportamental. Só de mudar essa perspectiva, a gente já tira aquele peso enorme da culpa e coloca o foco onde ele deveria estar, no cuidado, na saúde. O nosso percurso hoje vai seguir uma lógica bem clínica, bem passo a passo. Primeiro, vamos entender a escala dessa doença crônica. Depois, decifrar a ciência por trás da dependência. Aí a gente vê como os profissionais medem essa dependência, conhece o arsenal de tratamentos disponíveis e, no final, projeta um futuro sem cigarro. Então vamos lá, começando pela seção 1, uma doença crônica. É hora de entender o tamanho real desse desafio. Agora, olha só esse dado que faz a gente pensar bastante. Cerca de 80% de todos os fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda. E isso não é por acaso, viu? Mostra que o tabagismo também é um problema com um lado social e econômico muito forte que acaba pesando mais justamente sobre as populações mais vulneráveis. E aqui a gente chega no ponto central. O tabagismo é a maior causa de mortes que poderiam ser evitadas em todo o planeta. A palavra mais importante dessa frase é, sem dúvida, evitáveis. Isso quer dizer que nós temos o conhecimento e as ferramentas para mudar essa história. Não é um destino, é uma condição que pode ser prevenida e, claro, tratada. Vamos agora para a seção 2. Se o tabagismo é uma doença, o que exatamente acontece no nosso corpo? A resposta está na neurociência da dependência. A nicotina é incrivelmente rápida. Em menos de 10 segundos depois de uma tragada, ela já cruzou a barreira do cérebro e apertou o botão que libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da recompensa. É um reforço positivo quase que instantâneo. E o cérebro aprende essa lição na hora. Gostei disso, quero mais e quero agora. E quando o cérebro não recebe a sua dose de nicotina, ele protesta. E protesta alto. A lista de sintomas da abstinência é longa e bem intensa. E veja bem, não se trata de fraqueza, é uma resposta fisiológica, é o corpo sentindo falta de uma química com a qual ele se acostumou. É a prova de que a dependência é física, não só um hábito. Certo. Vamos para a seção 3, medindo a dependência. Como é que a experiência de um fumante se transforma em dados clínicos que podem, de fato, guiar um tratamento eficaz? Uma das principais ferramentas para isso é o teste de Fagerstrom. Ele funciona mais ou menos como uma régua que permite que os profissionais de saúde consigam medir de forma objetiva o grau de dependência física de alguém. Ele torna o invisível visível. A primeira pergunta do teste, por exemplo, já revela muita coisa. O tempo que a pessoa leva para fumar o primeiro cigarro do dia é um baita indicador da intensidade da dependência. Quanto menor esse tempo, mais o corpo está pedindo pela nicotina logo de manhã. Outra questão importantíssima investiga o poder da compulsão. A dificuldade de segurar a onda em lugares onde não se pode fumar mostra o quanto o impulso de usar a substância pode passar por cima das regras sociais e até do autocontrole. E as respostas para essas e outras perguntas acabam gerando uma pontuação. Como a gente pode ver aqui, essa pontuação se traduz num nível de dependência, que vai de muito baixo até muito elevado. Mas atenção, isso não é um rótulo, é um mapa que ajuda a traçar a melhor rota de tratamento para cada pessoa. Só que a dependência física é só uma parte da história. É preciso avaliar também o quanto a pessoa está pronta para a mudança. Esse modelo de Prochaska e de Clemente mostra que parar de fumar é um processo, com estágios bem definidos. Saber em que estágio a pessoa se encontra é crucial para oferecer o apoio certo no momento certo. Agora que já entendemos como a dependência é diagnosticada e medida, vamos para a seção 4 conhecer as soluções, ou seja, o arsenal terapêutico que existe hoje. O tratamento mais eficaz é aquele que ataca o problema em duas frentes. De um lado, tem o pilar não farmacológico, que é a terapia, a base de tudo.
Ela ajuda a pessoa a entender os gatilhos e criar novas estratégias. Do outro lado, como um super aliado, vem o pilar farmacológico, os remédios, que aliviam a dependência física. Uma das primeiras opções de tratamento é a terapia de reposição de nicotina. A ideia é bem simples, mas muito eficaz. Dar ao corpo a nicotina, mas de forma limpa, sem as milhares de outras substâncias tóxicas do cigarro. O adesivo dá uma base contínua, enquanto a goma e a pastilha funcionam como um resgate rápido para aqueles momentos de fissura mais forte. Outra ferramenta poderosa é a bupropiona. Curiosamente, ela começou como um antidepressivo, mas se descobriu que ela age exatamente nos mesmos circuitos do cérebro que a nicotina. Com isso, ela diminui tanto o prazer de fumar quanto a força da crise de abstinência. Claro, por ser um medicamento, exige sempre acompanhamento médico para lidar com qualquer efeito colateral. E assim chegamos à nossa última sessão. Depois de todo o tratamento, como é que fica a vida sem cigarro? E, talvez mais importante, como lidar com os tropeços no meio do caminho? E aqui está uma das distinções mais importantes e, eu diria, libertadoras de todo esse processo. Um lapso não é uma recaída. Ter um deslize, fumar um cigarro, não significa que todo o esforço foi jogado fora. Foi um evento isolado. A recaída é quando esse deslize vira uma desistência. Entender a diferença entre os dois é fundamental para não desanimar. Essa frase resume perfeitamente a abordagem clínica de hoje em dia. Cada tentativa, mesmo aquelas que têm um lapso, ensina alguma coisa. Ensina sobre gatilhos, sobre situações de risco, sobre a necessidade de ajustar o plano. Não é uma falha moral, é um dado. Um dado para a gente analisar e usar na próxima etapa. E a gente encerra com essa reflexão. Se o tabagismo é uma doença que tem tratamento, talvez o primeiro passo não seja sobre ter uma força de vontade de super-herói, mas sim sobre algo bem mais simples e acessível, buscar informação e, principalmente, pedir ajuda.